Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos então iniciar aqui mais uma aula de linguística textual, né, ou português 1, como vocês quiserem chamar. E hoje nós vamos trabalhar com a semântica dos tempos e modos verbais nas articulações textuais, e essa é a parte 1 da nossa aula, seguindo aqui o material das professoras Rosane Monerá e Ilana Rebelo, ok? Bom, é importante a gente entender que o tempo cronológico é medido por dias, meses e anos, né? Na língua, o tempo é expresso pelos tempos verbais e pelos advérbios de tempo. Tá? Os acontecimentos são situados em relação a um agora, que é o momento em que se fala, e a um momento passado ou futuro em relação a esse agora. Então, a ordenação do tempo no texto não é, então, uma imitação do tempo real cronológico, tá? Mas sim um jogo complexo de articulações com o objetivo de criar um efeito de sentido. Por isso, né, a gente pode tornar presente o passado e o passado presente, tá? E presente o futuro, e por aí vai, ok? Então, vamos trabalhar com os tempos e os modos verbais nas articulações textuais. Bom, modo, né, é entendido como a propriedade que o verbo tem de indicar a atitude, né, de certeza, de dúvida, de suposição, de ordem, tá? Da pessoa que fala em relação ao que enuncia. E o tempo seria a propriedade de localizar ali o processo verbal no momento de sua ocorrência, referindo-se à pessoa que fala ou a outro fato qualquer. Então, primeiro nós vamos trabalhar com os tempos verbais e depois a gente vai trabalhar com os modos verbais. Tá? Então, falando de tempos verbais, há então duas maneiras da gente ordenar esses tempos em um texto. Tá? A primeira maneira é em relação ao momento da enunciação, ou seja, ao momento da fala, tá? E a segunda maneira seria ali em relação ao marco temporal, a um ponto de referência inscrito no texto. Tá? Então, a gente vai começar pela ordenação quanto ao momento da fala. A gente tem, então, o presente, a gente tem o passado e o futuro. Tá? O presente ele é, então, o acontecimento, né, simultâneo ao momento da fala. É o acontecimento, né, o que ocorre ali é simultâneo ao momento da fala. Por exemplo, o presente pode expressar, né, o que ocorre no momento da fala em si. Por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo. Agora eu estou trabalhando. Agora eu estou muito ocupado. Agora eu estou no trabalho, eu estou no escritório, tá? E também pode expressar o que tem propriedade permanente, né? Uma verdade científica, um provérbio. Por exemplo, o Sol é uma estrela da quinta grandeza. Isso é uma verdade ali comprovada, né? Agora, o presente do indicativo, né, do modo indicativo, ele é empregado com o valor de futuro do presente nos registros semi-formal ou informal. E isso é totalmente comum nós brasileiros utilizarmos. Por exemplo, amanhã eu viajo a trabalho. Amanhã eu pago a conta. Percebe? Eu utilizo um advérbio de tempo que indica um futuro, e isso vai me trazer a ideia de futuro, porém, na hora que eu falo, ao invés de eu dizer amanhã viajarei a trabalho, amanhã pagarei a conta, eu estou falando amanhã pago a conta, amanhã viajo a trabalho. Então, eu utilizo o tempo no presente do indicativo, porém querendo indicar o futuro, e essa ideia de futuro acaba sendo representada pelo advérbio, tá? De tempo. Outra coisa, o presente do indicativo do verbo estar, ele é empregado, né, numa locução verbal
com o gerúndio. Eu até utilizei aqui isso, né? Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou gravando, tá? Eu estou assistindo TV, eu estou orando, enfim. Em Portugal, a perífrase ela é formada de maneira diferente. No português do Brasil, eu estou gravando. Português de Portugal, eu estou a gravar. Eu estou estudando no português do Brasil. Português de Portugal, eu estou a estudar, ok? Bom, tem o passado, né, que é o acontecimento. O acontecimento ele é anterior ao momento da fala. Então, por exemplo, ontem eu trabalhei até tarde. Ontem eu gravei 3 vídeos. Ontem eu dei 2 aulas. Então, passado, tá? Percebe também que o advérbio ele vem acompanhando esse sentido, né, do passado, né? E o futuro, o acontecimento é posterior ao momento da fala. Ela chegará da Europa amanhã. Ela virá trabalhar amanhã. Ela começará a reunião mais tarde. Então, isso indica futuro. Esse quadrinho aqui é um quadro resumitivo que as professoras deixaram, né? O presente, ele expressa o que ocorre no momento da fala e o que tem propriedades permanentes. O passado, o pretérito perfeito, vai representar um fato concluído, tá? Eu trabalhei. Ponto, acabou. O futuro do presente, né, vai expressar ali um acontecimento posterior ao momento da fala. Eu trabalharei. Algo futuro e certo. Tá? Bom, e aí a gente pode falar, né, da ordenação quanto a um marco temporal, né? Então, se o marco temporal estiver no passado, os fatos podem ser concomitantes, anteriores ou posteriores a ele. Como assim? Vamos ver aqui. Quando eu estiver trabalhando, então, com o pretérito perfeito, que representa o fato com limites dentro de um marco temporal pontual. Então, por exemplo, aqui, ó, no dia 13 de maio, 13 de maio de 1888, foi promulgada a Lei Áurea, né? Foi promulgada a Lei Áurea, foi passado, acabou, um fato acabado, um fato terminado. Eu estudei ontem, quer dizer, eu estudei, eu finalizei o que eu precisava fazer no dia de ontem, eu cumpri com a minha agenda, eu acabei de fazer, eu fiz aquilo, está concluído, tá? Não ficou incompleto. Já o pretérito imperfeito, ele representa o fato como não concluído em relação a um outro fato, né? Aí ele tem um marco temporal também não concluído no passado. Eu até deixei aqui, né? Pode ser uma interrupção. Por exemplo, eu estudava quando minha sogra chegou. Eu estudava quando minha sogra chegou. Então, eu fui interrompido no momento em que aconteceu alguma coisa. Minha sogra trabalhava enquanto eu estudava. Os dois estavam fazendo alguma coisa, tá? Por aí vai. Então, aqui tem um exemplo. Eu gostava de caminhar na praia quando morava no Rio de Janeiro. Era uma coisa que eu fazia, fui interrompido porque eu morava em algum lugar que também não moro mais. Ações interrompidas, tá? Tem um valor durativo aqui, tá? O pretérito mais que perfeito, né? Que a gente pode ter o pretérito mais que perfeito simples e o pretérito mais que perfeito composto. Nós, brasileiros, utilizamos muito mais o pretérito mais que perfeito composto, tá? E ele representa o fato como concluído e anterior a um ponto de referência passado. Então, por exemplo, quando a minha sogra chegou, eu já havia estudado, eu já tinha estudado, tá? Esse tinha estudado, tinha partido, é um fato anterior ao marco temporal passado de chegar, tá? Quando eu comecei a trabalhar, meu aluno já tinha feito a prova, sabe? Eu comecei e o aluno já tinha acabado. Ele é um fato passado e um outro fato passado, mais passado ainda, já finalizado, já concluí. E aí nós temos aqui o futuro do pretérito, né? Que vai representar o fato como posterior ao marco temporal pretérito. Então, por exemplo, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro vinha, então aqui eu tenho um pretérito, com a sua comitiva de santos. Nesse mesmo dia, proclamaria
a independência do Brasil, que é um fato posterior ao marco temporal passado do Vinha. Tá? Ele dá essa ideia, proclamaria, ele faria. É quase hipotético, mas nesse caso aqui ele traz apenas como um fato posterior. Ele estava chegando e aí depois que ele chegou ali, ele fez um outro ato. Tá? Então é posterior ao fato passado. Se o marco temporal estiver no futuro, os fatos também podem ser concomitantes. Então, perceba, antes da gente dar sequência, no ponto 1, a gente trabalhou com tudo que era pretérito. Tá? Então, no pretérito, ele pode ter ali os fatos concomitantes, anteriores e posteriores. Aqui, no caso futuro, a gente também pode ter os fatos concomitantes, anteriores ou posteriores. Vamos ver. Presente do futuro, né? Acontecimentos simultâneos. Então, vejam só, é constituído do verbo estar no futuro do presente, mais um gerúndio do verbo principal. Então, por exemplo, quando ele chegar, ainda estarei trabalhando neste capítulo. Quando ele vier, ainda estarei estudando. Quando meu pai me ligar, eu estarei viajando. Sabe? Então, você tem esse presente do futuro aqui, de acordo com o que as professoras colocaram. E a gente tem o futuro anterior, que é o futuro do presente composto, né? Que vai ser assim, o verbo ter no futuro do presente, mais o particípio do verbo principal e o acontecimento anterior ao marco temporal. Então, vamos ver aqui. Quando ele chegar, já terei terminado o trabalho. Quando ele me ligar, já terei saído do trabalho, sabe? Então, aqui nós temos essa estrutura. O verbo ter no futuro do presente, eu terei, ele terá, nós teremos, mais o particípio do verbo principal. Terei estado, teremos ido, teremos partido, ele terá saído, ok? Então, aqui é nessa questão, o acontecimento anterior ao marco temporal. Tá? Futuro do futuro. O fato posterior ao marco temporal. Por exemplo, depois que ele viajar, ficarei mais descansado. Depois que ele me ligar, estarei mais tranquilo, né? Dormirei tranquilo, tá? Então, aqui nós temos de novo um resumo, né, sobre o marco temporal, né, da ordenação do tempo quanto ao marco temporal. E aqui, no primeiro caso, a gente tem em relação ao passado e no segundo, em relação ao futuro. Então, resumidamente, o pretérito perfeito ele representa o fato com limites dentro de um marco temporal, né? Tem o valor pontual. O pretérito imperfeito é um fato, né? Representa ali um fato como não concluído em relação a outro, também não concluído no passado. Então, ele tem um valor durativo. O pretérito mais que perfeito, ele representa o fato concluído e anterior a um ponto de referência passado. O futuro do presente, né, ele representa o fato como posterior ao marco temporal passado, né? O futuro do pretérito, gente, perdão, o futuro do pretérito representa o fato como posterior ao marco temporal passado. Eu faria, eu teria, eu iria, tá? Agora, o marco temporal no futuro. Nós temos o presente do futuro, né, que são acontecimentos simultâneos, onde a gente vai ter o verbo estar no futuro do presente, né? Eu estarei, eu irei, mais o gerúndio do verbo principal, estarei esperando, estarei aguardando, tá? E o futuro anterior composto, que é o verbo ter no futuro do presente, tá? Mais o particípio do verbo principal, terei acordado, terei acabado, terei estudado. E o futuro do futuro, que é o fato posterior ao marco temporal futuro. Irei, estarei, comprarei, dormirei, estudarei, ok? Bom, aqui é um exercício, né? E ele pede para a gente fazer uma relação aqui ao momento da enunciação, para a gente postar aqui qual é o verbo, né? Qual o tempo verbal aqui, né? Então, eu já deixei pronto, né? Então, vamos lá. O homem
Um homem mantém a ex-mulher e o filho, um bebê de 1 ano e 8 meses, reféns há mais de 30 horas em uma casa no bairro de São Francisco, centro-sul de Manaus. Então, o verbo mantém, ele está aqui no presente, né? Está mostrando algo simultâneo ao acontecimento, porque ele ainda está fazendo isso. Porém, aqui no verbo haver, né? Está no pretérito perfeito simples, né? Porque o início dessa ação começou a acontecer, né? Antes da manchete ser lançada, né? Antes da reportagem ser exibida. Aqui, taxistas de Nova York roubaram mais de 8 milhões de dólares em 2 anos. Roubaram. Então, é o pretérito perfeito, já acabou, eles já fizeram, já aconteceu e etc. Pronto, tá? Vamos lá. A área do presídio implodido no Rio de Janeiro será usada para construções de casas. Porque o futuro, né? A gente pode chamar também de futuro do futuro, de repente, né? Já cumprindo ali o que está mais acima, né? Um sargento do Exército foi preso na noite de sexta-feira, 12, né? Dia 12, pela Polícia Rodoviária Estadual na rodovia Castelo Branco, em Tatuí. 141 quilômetros de São Paulo. Perceba, aqui é no dia 12, aqui a gente tem que ficar esperto, ó, dia 12. E a reportagem saiu no dia 13. Então, nós temos aqui um pretérito perfeito concluído, porque a reportagem ela sai no dia 13, né? Ela saiu no dia 13, mas a ação foi cometida um dia antes, tá? Então, é uma ação concluída e finalizada. Aqui é para a gente completar, né? Então, vamos lá. As crianças brincavam enquanto a mãe arrumava a casa. Quando ele telefonou, eu já havia resolvido. Aí aqui nós temos o quê? O nosso pretérito mais perfeito composto. Havia resolvido. O verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter. Eu já tinha resolvido, tá? Inclusive é muito mais comum, tá? Depois que ele for contratado, ficarei mais aliviada. Então aqui nós temos arrumava, né? Um pretérito imperfeito. Nós temos aqui telefonou, pretérito perfeito, concluído, e aqui um pretérito mais perfeito composto. E depois que ele for contratado, ficarei. Nós temos aqui o futuro do presente, ok? Bom, vamos falar então dos modos verbais. Nós temos 3 modos verbais, tá? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo ele vai expressar, em geral, uma ação ou um estado consideradas na sua certeza, na realidade, né, em referência ao presente, ao passado e ao futuro. Quando a gente emprega o modo subjuntivo, a gente está vendo o fato com uma certa dúvida, com uma incerteza, ou como uma hipótese, ou algo irreal, tá? O subjuntivo ele vem do latim, né, subjuntivos, que quer dizer que serve para ligar, para subordinar. E é por isso que, quando a gente utiliza o verbo subjuntivo, no modo subjuntivo, a nossa estrutura frasal será representada por uma oração subordinada, tá? Por uma oração subordinada, tá? O emprego dos tempos verbais no modo indicativo é motivado semanticamente. Já as formas do modo subjuntivo não são autônomas, tá? Então, olha o que a gente vê aqui, ó. Quero que me ajude, se puder. Quero que me ajude, se puder. Perceba, eu tenho uma oração, eu tenho outra oração, tá? Eu tenho uma oração aqui que vai representar ali uma condição, né? Caso você possa, tá? E aqui é um pedido, quero que me ajude. E aqui a gente está no presente, né? E aqui a gente está no passado, ó, no pretérito. Queria que me ajudasse, se pudesse. Queria que me ajudasse, se pudesse. Perceba também que a gente viu em português instrumental a forma mais polite, né? A forma mais politizada de se pedir alguma coisa. Geralmente, a gente utilizaria isso daqui, eu queria que você me ajudasse, sabe? Não quero que me ajude. Algumas pessoas acham que isso aparenta ser um pouco arrogante, mas tá aqui, as 2 formas são corretas. Na número 1, as formas ajude e puder, presente e futuro do subjuntivo, né? Quero que me ajude, presente. Se puder, quando puder,
futuro do subjuntivo. Elas são empregadas por exigência do ponto de referência. Quem é o ponto de referência? Quero. Quero, tá? Da mesma forma, em 2, ajudar se pudesse, ambas no pretérito imperfeito do subjuntivo, são empregadas por exigência do marco temporal, queria. Essa, então, é a razão de uma frase como talvez viajo amanhã parecer tão estranha para a gente, né? Por quê? Porque o advérbio talvez ele indica uma dúvida. Então o verbo precisa concordar também, não é concordar com esse advérbio, mas precisa ser algo coerente. Então o verbo tem que vir no subjuntivo, já que o subjuntivo ele indica uma hipótese. Então o certo seria talvez viaje amanhã, tá? Com o verbo do presente do subjuntivo. Nós analisamos essa correlação de tempos e modos verbais, né, quando a gente estudou a coesão temporal, né, o mecanismo gramatical de coesão textual. E aí vocês podem rever aí alguns vídeos atrás. Então, para a gente ficar um pouco mais claro aqui, no tempo presente, no modo indicativo, eu vou ter afirmo que ela estuda. Agora, no tempo presente, no modo subjuntivo, duvido que ela estude. Estude, tá? No tempo pretérito imperfeito, né? No modo indicativo, afirmei que ela estudava. E no modo subjuntivo, duvidei que ela estudasse. Duvidei que ela estudasse, sabe? Perfeito, né? No tempo pretérito perfeito, afirmo que ela estudou ou afirmo que ela tem estudado, que seria aqui o pretérito perfeito composto, né? E no modo subjuntivo vai ficar duvido que ela tenha estudado. Então, eu vou ter o verbo ter aqui. O verbo ter vai ficar no presente do subjuntivo, né, que ela tenha, e o verbo estudar, né, no caso aqui seria o nosso verbo principal, vai ficar, então, no particípio. No pretérito mágico perfeito, eu posso ter assim, afirmava que ela estudara ou afirmava que ela tinha estudado, né? Aqui é o simples, aqui é o composto. E no modo subjuntivo vai ficar duvidava que ela tivesse estudado. Então aqui vai ficar com o verbo ter, né? O nosso verbo auxiliar no pretérito imperfeito do subjuntivo e o verbo principal no particípio. Bom, o modo imperativo, embora tenha esse nome de comando, né, dê uma ideia de comando, ele, na verdade, pode ser utilizado para exortar, para dar um conselho, para fazer um convite, tá? Então, a gente pode utilizar ele para fazer algumas solicitações também. Aqui, novamente, são alguns exercícios, né, para a gente fazer correções. Por exemplo, talvez finalizo a negociação amanhã. Não, talvez finalize a negociação amanhã, porque vai indicar subjuntivo. Tenho certeza de que Ana goste de estudar. Se eu tenho certeza, o meu verbo não pode estar no subjuntivo. Tenho certeza que Ana gosta de estudar. Se puder, quando puder, telefonarei para você mais tarde. Tá? Telefonarei para você mais tarde, ok? Se tivesse dinheiro, viajaria para a Europa. Se tivesse dinheiro, viajaria para a Europa. Tá? E aqui ele pede para a gente dizer qual é a forma verbal, né, do tire o peso da sua dúvida, faça o teste do vírus da AIDS. E aqui, tá vendo, ele está dando um conselho, sabe? Ele está dando um conselho, está fazendo um pedido e dando um conselho. E ele está aqui no modo imperativo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham compreendido. Clica aí no gostei, se inscreve no canal, compartilha, chama mais gente para o nosso canal. Um beijo, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!